Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer correção de sobrancelhas com sombra. Então, com a pele da sua cliente devidamente limpa, eu vou utilizar a sombra Dailus. Esse quarteto, ele vem com 2 sombras e ele vem uma pastinha, que é um fixador de sombras na pele. Então, eu aplico um pouquinho com o dedo mesmo, para que assim a sombra possa fixar melhor. Eu vou utilizar um pincel chanfrado. Esse pincel, ele é da Dailus também. Como as sobrancelhas dessa modelo são mais ralinhas, os pelos são mais claros, não são pelos tão escuros, eu vou fazer uma misturinha das 2 cores dessa paleta. Então eu sujo um pouquinho o pincel, não precisa forçar muito o pincel na sombra, só dá uma leve sujadinha. Então você estica bem a pele da sua cliente e faça uma marcação do início ao final das sobrancelhas, de forma mais delicada. Procure sempre no início não forçar muito o pincel, force mais o pincel um pouquinho depois do início até o final, fazendo uma linha. E depois você faz uma linha também na parte superior das sobrancelhas, forçando menos o pincel no início e dando mais ênfase do meio para o final. Vá pegando mais sombra e no meio das sobrancelhas você pode passar um pouquinho mais. Do meio, assim, um pouquinho depois do início para o final, você pode passar um pouquinho mais de sombra. Procure sempre deixar a parte inferior, principalmente, sempre bem alinhada. Então você faça o traço bem certinho, de uma forma que os pelos fiquem sempre dentro do formato. E agora no início, você não precisa sujar o pincel, não precisa pegar mais produto. É só você ir passando com o restinho de sombra que tem, porque dessa maneira vai criar um efeito mais natural, mais degradê e, consequentemente, mais bonito. Faça o mesmo processo na outra sobrancelha, sempre esticando bem a pele, porque dessa forma facilita muito mais na hora da aplicação. Sempre com o dedão e o dedo indicador, dessa forma. Fazendo sempre primeiro esse risco na parte inferior, do início até o final. Reforce bem essa parte inferior, faça uma linha bem certinha. E também faça agora na parte superior das sobrancelhas, do início ao final. Uma dica legal nessa técnica é que para que a sobrancelha fique bonita, natural e ao mesmo tempo definida, passe a sombra somente no limite das sobrancelhas. Não crie aquele formato fora do que a cliente já tem, porque não vai ficar elegante, não fica bonito e pode dar aquela diferença da onde tem o pelo, aonde é só pele. Então procure sempre fazer esse preenchimento, essa correção no limite aonde a pessoa, você no caso, ou sua cliente, possui os pelos.
Após ter feito o preenchimento das sobrancelhas com a sombra, é hora de fazer a correção com o corretivo. Esse que eu estou usando é da Tracta, ele tem efeito mate, é da cor médio. Então eu pego um pouquinho no pincel e passo no dorso da minha mão. Dessa forma vai facilitar na hora da aplicação. O pincel que eu estou utilizando, ele é da marca Belize. Ele tem a ponta reta, mas ele não tem numeração. Pode ser que se você não encontre desse modelo da ponta reta, aquele pincel língua de gato menorzinho também vai fazer o mesmo efeito. Então você molhe o pincel bem pouquinho, coisa mínima na ponta do pincel, estique a pele e comece a fazer a aplicação, mas não grudadinho nos pelos. Você dá uma distância para criar aquele efeito de caixa, de sobrancelhas bem definidas. Faça essa marcação do início ao fim das sobrancelhas, na parte inferior. Essa dica de você aplicar o corretivo um pouquinho para baixo dos pelos cria aquele efeito de sobrancelhas mais recortadas, aquele efeito mais iluminado, porque se você aplicar o corretivo muito rente ao pelo ou em cima do pelo, não vai criar esse efeito. Depois de ter feito a aplicação com a haste flexível, você vai suavizar esse efeito abaixo da sobrancelha, porque nesse efeito a gente não quer que seja algo muito aparente. Tem que ser um efeito elegante, mas não aquele efeito que a pessoa perceba que você está utilizando algum produto embaixo. Na outra sobrancelha eu vou fazer o mesmo processo. Observe que quando eu passo o pincel, eu pego o mínimo de corretivo possível, porque quanto mais corretivo você pegar, mais vai ficar lambuzado essa parte, mais difícil pode ser de você fazer essa linha, esse recorte na sobrancelha. Então eu já venho com a haste flexível e vou suavizando essa linha, essa marcação, para que fique um efeito iluminado, mas sem ser algo muito aparente. Nessa sobrancelha, eu vou mostrar a opção para vocês de fazer a correção na parte superior das sobrancelhas também. Só que isso vai de gosto pessoal. Então eu começo aplicando o corretivo do início ao fim. Na parte superior, você pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Então você pode usar tanto o pincel mais deitado quanto o pincel em pé também. Após ter finalizado o corretivo do início ao fim, volte com a haste flexível e suavize a parte superior também.
Após finalizar, penteie os pelos das sobrancelhas com uma escovinha para alinhar os fios e observem que a primeira sobrancelha, o efeito do corretivo fica natural e a segunda sobrancelha também fica natural, só que com um efeito um pouco mais recortado. Espero que você tenha gostado.